compartilhar um outro texto com os irmãos, mas primeiro este de Gálatas. A igreja encontrou, diga amém? Amém. Assim está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus. Verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, vírgula, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, Glória a Deus. mas principalmente aos domésticos da fé. Mateus capítulo de número 7. É o Senhor, aleluia. Mateus capítulo 7, verso de número 24. Mateus capítulo 7, verso de número 24, assim está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Toma assim, glorificando o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, Deus fiel, aleluia. quero nessa noite de hoje louvar ao nosso Deus por poder estar pela primeira vez aqui nesta casa de oração. Quero também deixar registrado diante deste altar minha gratidão não somente a Deus, mas a algumas pessoas, sendo uma delas a vida do pastor Rogério. Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado por me considerar a responsabilidade de assumir essa tribuna. Deus abençoe sua vida. Também louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Alexandre. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Já faz alguns anos que eu conheço o pastor Alex, e é uma alegria poder estar aqui ministrando na igreja que o Senhor está cooperando. Deus abençoe sua vida, vida dos seus filhos. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém? Amém. Irmãos, eu tenho um jeito de ministrar onde vou explicando, sabe bem quem não quer nada, mas no decorrer da palavra o Espírito Santo vai falar conosco aqui nessa noite. Amém? Redobre sua atenção, por gentileza. Na nossa Bíblia Sagrada existem vários princípios de plantar e colher, e existe também o princípio da colheita no nosso tempo, e também o princípio da colheita no tempo de Deus. Dentro do princípio de plantar e colher, eu vou apresentar alguns aqui para os irmãos. O primeiro princípio que eu vou apresentar está escrito em Mateus capítulo de número 13, onde está escrito: eis que o semeador saiu a semear. O semeador, ele foi semear, e ele semeou, está escrito lá em Mateus 13, em 4 tipos de solos, em 4 tipos de terra. O semeador tinha semente, e segundo também está escrito na nossa Bíblia Sagrada, que Deus é quem dá a semente ao semeador.
É Deus quem dá a semente ao semeador. Isso é graça de Deus. Mas a graça de Deus é tão grande que, além de Deus dar a semente ao semeador, Deus também ele dá o privilégio olhe para cá, do livre-arbítrio de o semeador escolher o tipo de terra ao qual ele quer semear. Isso. O primeiro princípio de plantar e colher é esse. É que você, tendo uma semente em sua mão, Deus ele te dá o livre-arbítrio de você escolher o tipo de terra que você quer semear. São princípios. São princípios. Deus ele te dá uma semente, olha para cá. Deus ele te dá planos, Deus ele te dá ideias, Deus ele te dá tempo, Deus ele te dá saúde, condições financeiras, mas tudo isso que Deus concede por meio da graça dele, também vem junto o livre-arbítrio para você decidir e escolher a maneira que você vai semear e em qual terra você irá semear. Eis que o semeador saiu a semear. A primeira semente caiu no caminho, outras nos pedregais, outra até caiu na terra, mas não tinha profundidade, a outra caiu em terra boa. Mas dos 4 tipos de solos que o semeador semeou, para quem é bom de Bíblia sabe, quantos solos produziu? 1. Somente um tipo de terra produziu. Porque isso é um princípio. Deus ele vai te dar a oportunidade de você escolher a terra que você quer semear. Deus vai te dar a oportunidade de você escolher os caminhos que você quer prosseguir. Entretanto, não significa que o tipo de terra que você está semeando vai gerar. Meu Deus. Não significa que o tipo de profissão que você esteja escolhendo vai dar certo. Não significa que o tipo de negócio que você está abrindo vai fluir. Não significa que aquilo que você está investindo o seu tempo realmente vai vingar. Esse é um dos princípios. Cada um escolhe o tipo de terra que vai semear. Até aqui tudo bem, amém? Segundo princípio que eu vou expor aqui para os irmãos, está descrito na epístola de Paulo à igreja de Corinto, quando Paulo escreve dizendo: aquele que semeia em abundância ceifará. Mas Paulo também diz anteriormente que aquele que semeia pouco ceifará. Qual é o segundo princípio? Você vai colher na proporção que você plantar. Plantou muito, na hora de colher, colherá muito. Plantou pouco, na hora de colher, colherá pouco. Não plantou nada, não fique maravilhado se na sua vida você nada está colhendo, porque na medida que você plantar, você também irá colher. É outro princípio. Aleluia. Não tem conversa fiada. Esse é um princípio. Se na obra de Deus você plantar muito, pode esperar para receber muito de Deus. Se na obra de Deus você semear pouco, plantar pouco, não fique impressionado se você também na hora da colheita acabar colhendo pouco. Ministério é assim. Vou dar um exemplo de ministério da pregação. Exemplo, eu fui chamado aqui para ministrar. Se ao ministrar a palavra, nos bastidores, eu estudar pouco, orar pouco, me preparar pouco, os resultados da minha ministração vai ser de acordo com a maneira que eu me preparei. Preparou pouco resultado. Ensaiou para louvar, mas ensaiou pouco, na hora de louvar não fique maravilhado se a glória de Deus não descer, porque da maneira que você se entregar, vai ser a mesma maneira que o céu vai se abrir sobre a tua vida. Então, você vai colher mediante a proporção que você plantar. Plantou pouco, colhe. Plantou muito, colhe. Não plantou nada, vai colher nada. Esse é o segundo princípio. E qual é o terceiro princípio? Gálatas capítulo número 6. Paulo, ele vai expressar para a igreja de Gálatas: não é eles. Deus não se deixa escarnecer. Vou dizer agora em minhas palavras: Deus não é menino. Deus não é o pai igual teu pai físico, a tua mãe. Não.
Deus não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que tu plantar, certamente, sem sombra de dúvida, eu digo sem medo de errar, aquilo que você plantar, certamente você colherá. Meu Deus. No livro de Oséias está escrito no capítulo 8, versículo de número 7: aquele que planta vento colhe tempestade. Não sou advogado do diabo, nem quero ser. Sua vida está um vendaval? Analise aquilo que você tem plantado nos últimos dias. Meu Deus. Está passando por luta, está passando por prova, está passando por situação difícil, está passando por muitos problemas. O que é que tu tem plantado na tua vida? Pregador, está passando uma tempestade dentro de casa. Efésios está escrito: quem planta vento colhe tempestade. Porque o terceiro princípio de plantar e colher é esse: é que você vai colher exatamente aquilo que você plantar. Está plantando contenda dentro da igreja? Não fique maravilhado se na tua vida você viver na base de contenda. Você está aqui ainda nessa noite? Aleluia. Porque é assim, não tem conversa, não tem meio termo. Cada um colhe aquilo que planta. No seu tempo ou no tempo de Deus, uma hora a colheita vai chegar, a fatura chega. Essa é a primeira parte da administração. A segunda parte da administração está no texto que nós lemos em Mateus capítulo de número 7, onde é a conclusão do sermão de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele vem ministrando um extenso sermão, inicia-se no capítulo 5 de Mateus, dá continuidade no capítulo 6 e encerra-se no capítulo de número 7. Quando Jesus Cristo olha para cá e vai encerrar o sermão, ele se utiliza das palavras que nós temos. E ele diz: como pois eu vou comparar o homem sensato? É semelhante àquele que ouviu, é semelhante àquele que ouviu a palavra, depois de ouvir, a colocou em prática e edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram a chuva, correram os rios, assopraram o vento, combateram contra aquela casa, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ele continua a conclusão do sermão e ele diz: e como pois eu vou assemelhar ou comparar o homem insensato? É semelhante àquele que também ouviu, mas quando acabou o culto, não praticou. Meu Deus. E edificou a sua casa sobre a areia, e caíram a chuva, correram os rios, sopraram o vento, combateram contra aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda. Terminei as explicações, vou começar aqui a aplicar a mensagem. Perceba uma coisa: no segundo texto que nós lemos de Mateus capítulo de número 7, tem algumas coisas que são semelhantes nesse texto. Que me ouve diz amém. Amém. A primeira coisa que é semelhante nesse texto é que Jesus Cristo, ele vai apresentar dois homens. Quantos homens? Dois. Esses dois homens, pastor Alex, que Jesus Cristo apresenta dentro de uma alegoria, esses dois homens, eles estavam no mesmo culto, eles viram o mesmo pregador, e eles tiveram a oportunidade de ouvir a mesma palavra. São dois homens que estão no mesmo culto, viram o mesmo pregador e também ouviram a mesma palavra. Esses dois homens que ouviram a mesma palavra, tem outra coisa semelhante entre eles. É que esses dois homens, eles edificaram, eles construíram. Não é que eles iam edificar e não é que eles estavam edificando, não, eles já haviam edificado. O verbo da palavra é passado. Eles já haviam construído, eles já haviam edificado, eles já haviam feito a construção deles. São dois homens que ouviram a mesma palavra e que eles edificaram. Esses dois homens que ouviram a mesma palavra e que edificaram, tem outra coisa semelhante entre eles. Qual? É que esses dois homens, eles passaram pelas mesmas circunstâncias de vida. Esses dois homens, eles passaram pelas mesmas circunstâncias de vida. Olhe para cá. Quais foram as circunstâncias de vida que esses dois homens passaram? Chuvas que caem, rios que correm, vento que bate. Dois homens que ouviram a mesma palavra, ambos edificaram e ambos também passaram pelas mesmas circunstâncias de vida. Chuvas que caem, rios que correm,
vento que bate. Olhe para cá, essas são as coisas semelhantes desses dois homens. Agora, o que é que tem de diferente dentro deste texto? E agora você vai se encaixando dentro da palavra. É que esses dois homens que estavam no mesmo culto, que ouviram a mesma palavra, está escrito que um ouviu e o outro escutou. Um ouviu e o outro escutou. Parece até a mesma coisa, mas não é. Parece que é o mesmo verbo, mas não é. Vou dar um exemplo. O ouvir, ele está completamente vinculado, escute isso que eu vou dizer, a um sentido seu de audição. Por Deus ter te dado a graça, você ter um ouvido, e além de ter ouvido o teu sentido da audição, você consegue, mas nem todos que ouvem escutam. E hoje nós estamos vivendo dias, e quem é crente há muitos anos vai dar crédito, porque eu vou dizer. Antigamente, pastor Rogério, Satanás não deixava a pessoa pisar o pé na igreja para ouvir a palavra. Ele não deixava a pessoa se deslocar de sua casa para poder vir ao culto. Hoje em dia não. Satanás, ele deixa você vir, ele deixa você se sentar, ele deixa você louvar nos departamentos, ele deixa você até fazer a obra. Sabe o que ele não deixa? É você escutar a palavra. Isso ele não deixa. Eu gosto do louvor e eu sou completamente a favor do louvor. Às vezes eu vou em algumas igrejas, o pastor Alex me conhece. Eu já prego há alguns anos, eu já preguei em outros estados, eu já preguei em outros países. E às vezes eu vou a algumas igrejas ministrar e eu percebo que na hora do louvor está uma glória dentro da igreja. A graça de Deus está nítida na igreja. Mas aí chega na hora da palavra, é um sono, a vontade no banheiro, a vontade de beber água, a vontade de ir embora. Sabe por quê? Satanás, ele deixa você interagir com o louvor, ele só não deixa você ouvir a palavra. Já percebeu que às vezes na hora da palavra é a hora que dá um sono? E você sabia que você corre risco de vida enquanto você ouve a palavra e dorme? Eu tenho um contexto bíblico para isso. Não se lembra em Atos dos Apóstolos, está escrito que Paulo estava pregando e ele estendeu a prática do sermão. Quando ele estendeu a prática do sermão, tinha um jovem que estava na janela sentado ouvindo. Só que no decorrer da mensagem, o que aconteceu com ele? Ele dormiu. Consequência, o que aconteceu com ele depois? Ele caiu e morreu. Sabe por que tem muito crente que não tem vida em Deus? Porque na hora da palavra dorme. Eu não peço nem para dar glória. Porque na hora da palavra fica no celular. Porque na hora da palavra fica vacilante no culto. Satanás, ele deixa as pessoas virem ao culto, às vezes deixa a pessoa vir na reunião. Sabe o que ele não deixa? Você prestar atenção na palavra, é você receber a palavra. O problema nunca teve na semente, é na onde a semente vai cair. Eis que o semeador saiu a semear. Ele semeou em 4 tipos de terra. O problema não estava na semente, era onde a semente ia cair. É por isso que quando você vem cultuar o Senhor, você tem que preparar o teu coração para poder receber a palavra. Porque se a semente for lançada, mas a terra não estiver preparada, ela não brota. Enquanto eu estou pregando aqui no âmbito espiritual, Satanás, ele está trabalhando para você não receber a palavra, para você não receber a mensagem. Já teve muitas vezes que eu fui no culto, você com certeza já deve ter ouvido isso. Teve um dia, aconteceu, foi um testemunho meu. Eu fui no culto e tal, foi eu, minha esposa e minha filha, preguei, foi aquela glória. E depois eu fui jantar na casa da minha sogra, e minha sogra tinha voltado também no culto. Aí minha sobrinha chegou e falou: nossa, tio Lucas, hoje o culto foi glória. E eles são batistas, ela falou: hoje o culto parecia até pentecostal. Eu falei: é mesmo? Hoje foi glória. Eu falei: qual foi a mensagem que foi pregada? Não sei. O semeador semeou, mas a semente não encontrou uma boa terra. Porque eu não vou dar vazão para você faltar ao culto, mas não adianta nada você se deslocar da tua casa, vir esse tempo e você somente ouvir, mas não escutar a voz de Deus. Porque tem pessoa que só ouve, mas tem pessoa que escuta. Tem pessoa que ela vem para o culto, ela está no mesmo culto, ela ouve a mesma palavra. E se todo mundo está no mesmo culto e ouve a mesma palavra, por que tem pessoa que prospera e pessoa que não prospera? Meu Deus! É igual quando se trata de batismo com o Espírito Santo. Se todos estão no mesmo culto, se todos adoraram com os mesmos hinos, se todos ouviram a mesma palavra, por que tem culto que nem todos são batizados no Espírito Santo, mas uns são batizados e outros não? Se todos estão no mesmo ambiente, se todos ouviram a mesma palavra, se todos adoraram o mesmo Deus, por que uns sentem Deus e outros não? Porque uns são tocados por Deus e outros não? É porque uns somente ouvem, mas outros escutam e recebem a palavra.
estavam no mesmo culto ouviram a mesma palavra. O que diferencia é que um ouviu, o outro escutou. Só que depois que acabou o culto, depois que acabou, porque o negócio é quando acaba. O negócio é quando acaba. Em um âmbito espiritual, com todo respeito, enquanto eu estou pregando, é como se Satanás estivesse igual o pastor e os obreiros estão ali, só na porta da igreja, pensando assim: ó, vamos ver se eles é isso tudo mesmo quando o culto acabar. Porque ser crente aqui dentro é fácil. O negócio é ser crente lá fora. Sabe por quê? Não adianta nada você vir ao templo, ouvir a palavra, se quando acaba o culto, você não coloca a palavra que ouviu aqui do lado de dentro em prática do lado de fora. Porque se você vir ao culto, ouvir a palavra, mas não praticar, é Jesus Cristo quem diz: você é um insensato, imprudente. Está escrito no texto que nós lemos. Jesus Cristo falou: como pois eu vou comparar um homem insensato? É semelhante àquele que ouviu, ele ouviu a palavra, ele foi ao culto, e ele não ouviu qualquer um pregar, Jesus ele ouviu pregar. Mas mesmo tendo ido ao culto, ouvido a palavra, ele ainda consegue se encaixar numa posição de insensato. Não é para dar vazão para você faltar ao culto, mas se for para você criar o tempo para fazer média para pastor e não colocar a palavra em prática, você está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. Se for para você se deslocar da tua casa, para vir ao culto, para depois do culto você não colocar essa palavra em prática, olha para cá, não fica disperso. É Satanás está trabalhando já no ambiente, olha para cá. Não vale de nada. Não vale de nada. Ó, olha para cá, não fique disperso. Não fique disperso. Isso, deixa ela sentar aí e ela vai participar do culto. Olha para cá. Não vai valer de nada. Porque hoje é nítido. Olha para cá, quem me ouve diz amém. Amém. As pessoas quando saem de casa, elas se deslocam do templo, pastor Alex. Elas se assentam na cadeira como se não tivesse um lugar melhor para ir. Fica uma hora e meia, 2 horas dentro da igreja, mas parece que não tinha algo melhor para fazer. Estão aqui, mas não conseguem se envolver com o ambiente, não conseguem se entregar no ambiente, não conseguem participar do ambiente. É como se não tivesse algo melhor para fazer, é como se não tivesse um lugar melhor para ir, é como se viesse aqui para fazer média para Deus. Mas Deus, Ele vai dar um chacoalhão na nossa geração. Eu creio nisso, que Deus vai movimentar as águas a nosso favor, e Ele vai começar a trazer um discernimento tal, de maneira, olha para cá, que até uma pessoa que entra numa outra dimensão, parece que consegue adorar mais do que nós, do que estávamos aqui faz tempo. Verdade, Senhor. É verdade. Consegue entender isso? Consegue entender isso? Parece que uma pessoa que entrou numa outra dimensão consegue reagir mais do que nós. Não, isso aqui é forte que aconteceu agora aqui. Consegue reagir mais do que nós, que viemos aqui para adorar mesmo a Deus. Santo Deus. Glória. Receba a glória. Ela dá glória. E tu que veio aqui para adorar, deu glória até agora. Glória. Glória. Glória a Deus. Eu sou tímido. Então, primeiro, Porque a gente isso. Agora, fica aí, senão ela vai colocar a cabeça moral. Vai pra cá. Então, esses dois homens que ouviram a mesma palavra, não fiquem espertos, dê risada não. Pessoal, isso aqui é um âmbito espiritual, ninguém está aqui para brincar, não, o negócio é sério. Se for você abrir a boca, tu abre a boca ou para dar glória ou para orar, para Deus já tirar todo o impedimento, toda a barreira. Aqui é guerra espiritual, irmão, ninguém está aqui para brincar, não, o negócio é sério. Ninguém vem aqui para perder tempo, não. Nós temos que ter esse discernimento dentro da igreja hoje. Temos que ter esse discernimento. Os dois homens estavam no mesmo culto, ouviram a mesma palavra, mas quando acabou o culto, um praticou e o outro não praticou. Não praticou. Esse que não praticou, ele é dito como um homem insensato. Agora escute isso. Esse que foi para o culto, ouviu e não praticou, ele não deixou de edificar. É para você, não é para mim. Ele
Ele não deixou de construir. Ele não deixou de fazer a vida. Mesmo sem praticar a palavra, este homem ainda conseguiu construir algo. Ele conseguiu edificar, pastor. É por isso que na minha pouca caminhada cristã eu já tenho maturidade suficiente para entender que eu não analiso a vida espiritual de uma pessoa baseado naquilo que ela construiu. Não. Eu não analiso a vida espiritual de uma pessoa baseada naquilo que tem. Não estou pregando contra a prosperidade, mas ser próspero não quer dizer que está com a vida com Deus. Como ser pobre também não quer dizer que você não está com a vida com Deus. Pense Elias, profeta de Deus, profeta de Deus. Aí Deus pega e fala: ei Elias, vai lá em Sarepta, vai ter uma mulher para cuidar de você. Pensa Elias indo lá para Sarepta, falando: se Deus mandou ir lá, quando eu chegar lá é tudo bom do melhor. Quando você olha para o contexto da Bíblia Sagrada, dos servos de Deus, você vê que a maioria deles não foram homens de posses, não foram homens ricos. E hoje em dia parece que quanto mais a pessoa tem, parece que mais Deus está no negócio, nem sim. Sabe quando é que eu descubro se uma pessoa tem Deus na vida? Não é baseado naquilo que ela tem, não. É no dia que a chuva cai, o rio corre e o vento bate. Aí vai ver quem é quem na obra de Deus. Aleluia! Aí que eu vejo quem é quem. Não, olha pra cá, não é no dia que está todo mundo comendo pizza, não é na ceia de Natal, não é quando está viajando, não é no dia da festa que nós vemos quem está com Deus e quem não está, não. É no dia que a chuva cai, que o rio corre, que o vento bate, que estremece a casa, que aí nós vemos quem está com a vida edificada sobre a rocha e quem não está, oh glória. Aleluia! É nesse dia. É nesse dia. Quantas pessoas eu já vi na minha caminhada que tinha dinheiro, principalmente na época da pandemia, tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha bem, tinha um bom convênio, mas quando a chuva caiu, quando o rio correu, quando o vento bateu, perdeu as estruturas, não conseguiu se manter de pé, caiu na depressão, caiu na insônia, perdeu tudo. Sabe por quê? Porque estava com a vida edificada sobre areia. Agora, quantas pessoas também que nós observamos, talvez morava de aluguel, não tinha um carro, um salário que mal dava para pagar as contas, mas a chuva caiu, o rio correu, o vento bateu e a pessoa continuou de pé, porque estava com a vida edificada sobre a rocha. Aleluia. É por isso que nós temos que analisar aonde é que a nossa vida está edificada. Que eu vou fazer a aplicação agora da temática de vocês. Eu vou fazer a aplicação agora. Porque esses dois homens que ouviram a mesma palavra, que estavam no mesmo culto, e quando acabou o culto, um praticou e o outro não, e eles não pararam a vida deles, mesmo assim construíram, edificaram. Olhe para cá, não fique disperso, não fique disperso. O verbo da palavra é edificar, o verbo da palavra é edificar. É um verbo passado. Se fosse um verbo presente, ia dizer que eles estavam edificando. Se fosse um verbo futuro, ia dizer que eles iam edificar. Só que o verbo da palavra é que eles edificaram, eles já haviam construído. Porque eu vou dizer algo para os irmãos aqui, pode ser que você não fique muito satisfeito com o que eu vou dizer. A sua vida, ela é reflexo e vai ser reflexo daquilo que você já edificou. Meu Deus. Exemplo, nós estamos agora no 4º mês do ano. E quando chega mês de janeiro, fevereiro, não sei se aqui teve, mas muitos ministérios fazem uma campanha. Qual o nome da campanha que tem em janeiro e fevereiro? 12 dias, 12 meses. É os 12 dias que teve aqui? Não teve, né? Louvado seja Deus, olha para cá. Eu prego um monte dessas. Olha para cá. Pensa comigo, irmãos. Olha porque o texto diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Pensa comigo. A pessoa pintou e bordou o ano 2024 inteirinho. Fez tudo que não era para fazer. Traiu o cônjuge, mentiu para o pai, roubou, bebeu, fez tudo que não era para fazer. Aí chega o ano de 2025 em janeiro. Aí ela acha que só porque fez 12 dias de campanha, olhe para cá, pipirim. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer.
Tem pessoa que acha que só porque fez 12 dias de campanha ela vai ter 12 meses. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Se a pessoa ela plantou, automaticamente ela vai colher aquilo que ela plantou. O texto diz que eles já haviam edificado, eles já haviam construído a vida deles. Então, enquanto eu estou pregando, tem pessoa que já está pensando: se tudo que eu for colher aquilo que eu plantei no ano 2024, eu estou lascado, igual já falaram aí. Aleluia. Tem pessoa que já pensou nisso, que é uma verdade. Analise aquilo que você tem plantado nos últimos dias. Analise aquilo que você, olha para cá, analise aquilo que você tem feito nos últimos dias. A sua vida, ela vai ser reflexo daquilo que você tem plantado. A sua vida, ela vai ser reflexo daquilo que você tem feito. O que nós estamos vivendo hoje é uma falsa ilusão de que uma pessoa, às vezes ela peca o dia inteiro, faz aquilo que não deveria fazer, e aí vem para o culto, ela ouve algo que dá uma massagem no ego, e ela acha que agora vai ser só vitória, só vitória. Não! Nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos, sem sombra de dúvida. É por isso que Paulo diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. No verso 9, que é o texto de vocês, está escrito assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo de Deus ceifaremos, vírgula, se não houvermos desfalecido, ou desanimado, ou desistido, ou parado. Porque é o que tem acontecido em muitos lugares, com muitas pessoas. Às vezes a pessoa planta, rega, cuida, só que ela desfalece e não consegue esperar o tempo da colheita. Meu Deus. Não consegue aguardar o tempo da colheita. E esse é o mistério. Não adianta tu plantar, regar, se quando está prestes a hora de colher, tu desfalece na fé. Não tem como. Tem pessoas que conseguem parar bem nessa noite. E aqui Paulo dá a semente. Eu falei que a guerra estava travada. Preste atenção, olhe para cá. Quando nós então edificamos, construímos a nossa vida, voltando aonde nós estávamos, nós precisamos entender que no tempo de Deus, e eu concluo a mensagem agora, todos nós vamos passar pelas mesmas circunstâncias de vida. Olha para cá, não fique disperso não. Quais são as circunstâncias? Chuvas que caem, rios que correm, vento que bate. O que são as chuvas que caem? Tipificam as permissões de Deus. Exemplo, a chuva está caindo lá do lado de fora, e se está caindo é porque Deus permitiu. Às vezes nós pensamos, por ser permissão de Deus, tudo que vem de Deus é bom, sim ou não? Mas às vezes a permissão de Deus nos faz passar um bocado. É o exemplo que eu estou vivendo agora. Deus permitiu tudo isso acontecer, mas em meio à permissão de Deus, às vezes nós temos que ter um jogo de cintura para lidar com as permissões de Deus. Porque a chuva que cai tipificam as permissões de Deus. A permissão de Deus às vezes faz você entrar no luto. A permissão de Deus às vezes faz você ficar enfermo. A permissão de Deus às vezes também traz uma bênção financeira. Todavia não deixa de ser a permissão de Deus. A chuva que cai. Se a chuva que cai é a permissão de Deus, o que são os rios que correm por debaixo? Os rios que correm por debaixo são as investidas do diabo. Porque para todos nós que estamos aqui, obrigado meu irmão, todos nós vamos também ter que passar pelas investidas do diabo. Do crente mais novo ao crente mais velho que está aqui. Todos nós teremos que passar pelas investidas de Satanás.
assim como todos nós também teremos que passar pelas permissões de Deus. Investida do diabo, permissão de Deus. Chuva que cai, rios que correm, e os ventos que batem. É a nossa luta contra nós mesmos. Assim como todos passamos pela permissão de Deus, assim como todos nós passamos pelas investidas do diabo, todos nós teremos que lutar contra o vento que bate contra nós mesmos, que os nossos desejos, que são os nossos interesses, que às vezes não agradam ao Senhor. E sabe o que vai trazer um diagnóstico para nos mostrar se a nossa vida vai permanecer de pé ou não? É aonde foi que nós construímos a nossa casa espiritual. Meu Deus. Aonde foi? Porque no tempo de Deus chegará a tua colheita. Vai chegar a sua colheita. Mas essa tua colheita que vai chegar é baseada naquilo que você já na mensagem plantou. Aleluia. E isso na tua mente às vezes poderia causar uma preocupação em você. Porque analisando o nosso plantio, imagine se Deus chegasse o tempo dele hoje e dizer assim, ó, eu vou permitir que você venha colher tudo aquilo que tu plantou. Imagine se Deus descarrilhasse toda a nossa colheita. Pense comigo. Será que você estaria de braços abertos para receber? Ou será que você reteria as suas mãos para não receber aquilo que tu tem plantado? Meu Deus. É por isso que nós devemos pensar. Agora eu acho que é a hora que vocês vão dar glória, porque o clima está bem tenso. Porque o pastor até deu risada. O pastor deve ter falado, esse menino que você trouxe é doido. O pastor vai falar. Pastor Alex depois, vai pra cá. Porque aqui é a hora que entra a graça de Deus, pastor Alex. Sabe por quê? Se puder, jovem, ajuda eu, Salmo, por gentileza. Salmo de número 40. Salmo de número 40. Meu Deus. Verso. E aqui eu complemento. Salmo de número 40, verso 1. Olha o que está escrito aí, tá para vocês também, ó. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O texto não diz, sabe, de uma maneira clara que ele clamou, mas se o Senhor ouviu é porque ele literalmente clamou. Ele espera, só que ele não espera de qualquer jeito, ele espera com paciência. E ele não espera em qualquer um, ele espera no Senhor. Ele clama, ele espera com paciência e na pessoa certa. A consequência é que o Senhor ouviu e se inclinou. Verso número 2. Agora, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Digo agora em minhas palavras, olha para cá. Era o salmista querendo dizer: a minha casa estava edificada sobre a areia. Porque ele estava. Glória a Deus. Aleluia. Olha lá. Ele tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, terra, pó. Ele estava no charco de lodo. Mas é aí que entra a graça de Deus. Não fique disperso, pelo amor de Jesus. Olha para cá. É aí que entra a graça de Deus. Porque ele estava num lago horrível, no charco de lodo. Mas o Senhor tirou ele do lodo e pôs ele sobre uma rocha. Isso é o que Deus pode fazer com você nessa noite. Isso é o que Deus pode fazer com você. Glória a Deus. Talvez você tenha pensado assim: se for para colher tudo aquilo que eu plantei, deu ruim para mim. Mas nessa noite, em meio a tudo que já aconteceu, a graça de Deus, ela pode tirar você do lodo e edificar a sua vida sobre a rocha. Ela pode. Aleluia. A graça de Deus pode fazer isso. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Se terminasse aqui o verso, estava bom já. Porque ele estava no lodo, agora ele está na rocha, mas tem uma vírgula para ainda dar continuidade no texto e dizer: e ele firmou os meus. Nossa, já viu pessoa aqui no meio da caminhada de Deus, parece que não tem firmeza? Um dia é crente, um dia é desviado, um dia está de Deus, um dia está caído. Eu vim nessa noite para dizer: Deus, ele vai dar firmeza para você. Deus, ele vai dar para você
e Ele firmou os meus passos. E aqui eu finalizo no verso de número 3. Glória. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Eu vim dizer algo da parte de Deus nessa noite para poder concluir aos irmãos. Se você tem receio da tua colheita, fique tranquilo, fique tranquila. Se você tem receio da tua colheita, fique tranquilo, fique tranquila. Deus, Ele pode tirar você do charco de lodo e edificar você sobre uma rocha. Aleluia. Ainda não, independente de tudo que você tem plantado, independente de tudo que você tem construído, Satanás nessa noite ele pelejou aqui, mas Deus mesmo assim, a graça dele pode tirar você de um âmbito de lodo e colocar você sobre a rocha, edificar os teus passos na caminhada e colocar um novo cântico na tua boca para que você possa testemunhar e testificar que Deus, Ele foi quem mudou a tua trajetória na tua vida. Não no tempo do homem, mas no tempo de Deus. Se você tiver com a vida edificada sobre a rocha, fique tranquilo, aquilo que Deus tem preparado para você vai chegar. Quantos recebem essa palavra nessa noite de hoje? Pastor, que Deus abençoe sua vida. Me perdoe qualquer coisa.